Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui falando sobre a introdução à cartografia. Bom, já sabemos que cartografia é a arte, é a técnica, é a ciência da representação do espaço geográfico, tá? Nós já sabemos nos orientar nesse espaço, né? Quais elementos nós podemos utilizar desse espaço para saber os lados, sabendo que a Terra é uma esfera, mas é através dos cosmos, estrelas, o Sol, que nós nos orientamos. Daí nós precisamos demarcar, nós precisamos, se nos orientamos, agora vamos precisar nos localizar. Então, nós vamos usar as coordenadas, que são as linhas imaginárias do nosso planeta, que demarcam e mostram exatamente a que ponto nós estamos do planeta Terra. Então, nós começamos com as linhas paralelas. Linhas paralelas por quê? O que é uma linha paralela? Alguém sabe dizer o que é uma linha paralela? Paralelo não se cruza, pessoal. Quando alguém chega normalmente e fala, eu preciso chegar na rua tal. Aí eu falo assim, eu normalmente, né? Falo, sabe a rua paralela a essa? Sabe a rua paralela a essa, na de baixo? Paralela a essa, na rua de baixo, está o mercado. Então, paralelo é do lado, é que não se cruza. Não se cruza, ela jamais vai se cruzar. Os paralelos não se cruzam. Tranquilo? Isso é um conceito da física. Tá, eu sei que vocês estão no sexto ano, mas já vai aprendendo aí. Paralelo nunca se cruza. E qual que é essa principal linha paralela? Então, quando eu falo de linhas paralelas, são linhas paralelas a uma linha principal, que é a linha do Equador. A linha do Equador vai ser importantíssimo, porque vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Linha do Equador. Tranquilo aí? Linha do Equador vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E por ser a linha principal, ela vai ser a linha paralela de 0 graus. Então todas as demais linhas serão paralelos à linha do Equador. E aí vai se dividir em graus. As linhas paralelas são divididas de 0 a 90 graus para norte e 0 a 90 graus para sul. Lembrando que o polo norte, na verdade, é um ponto, não é uma linha. É um ponto que nós chamamos de linha. Vocês vão entender por quê depois. Eu vou fazer isso por cima, porque elas não se cruzam. Perceberam aqui? Professor, e como que eles chegaram a esses números? Presta atenção. Eu vou... Entenderam? Isso aqui são as linhas paralelas. Vamos por partes, então. Linhas paralelas são as linhas que não se cruzam, paralelo à linha do Equador, e aí vai sendo divididos de 0 a 90 graus para norte, 0 e 90 graus para sul. Dúvidas? Não dúvidas. Vamos seguindo aqui adiante. Eu ainda estou falando sobre linhas paralelas, tá? Só apaguei. Professor, como que eles chegaram a essa conclusão? Na geometria, nós aprendemos sobre os ângulos, as inclinações. Na aula de matemática, você vai aprender sobre isso também. Sobre os ângulos de inclinação. Então, quando não há nenhuma inclinação, nós chamamos de ângulo zero. À medida que vai inclinando, aumentando a inclinação, eu aumento o grau dessa inclinação. Vamos colocar um eixo principal aqui, o ângulo é zero. A metade, um ângulo completo, ele vai dar 300, porque é um círculo, vai dar 360 graus, mas vamos entender aqui. Imagina isso aqui, eu fiz uma cruz aqui, pessoal, vocês vão entender. Daqui até aqui, esse ângulo quadrado, nós chamamos de ângulo quadrado, é 90 graus.
90 graus é um ângulo quadrado, tá? A metade de um ângulo quadrado é 45 graus. Aí, na matemática, em geometria, vocês vão aprender que a outra metade é 135, depois chega a 180 graus. Então, olha o que acontece. Por que 45 graus? Vamos lembrar que nós estamos falando de um planeta esférico, tá? 45 graus não é aqui? Nesse ponto aqui, 45 graus? Então, ele vai dizer que a linha paralela de 45 graus a linha do Equador, na inclinação de 45 graus, daí 45 graus. Aí as outras inclinações, aqui é 30 graus, entendeu? Aí você faz aqui 30 graus, 60 graus e assim por diante. Devido à inclinação, até chegar 90 graus. De 90 graus, por isso que é um ponto. E o mesmo acontece para o sul. Ele vai fazer a mesma coisa, 45 graus para sul, 30 graus para sul, 60 sul, 90 sul. Então ele vai fazer a mesma coisa das linhas paralelas devido à inclinação. Isso é uma curiosidade, se você tinha essa curiosidade, porque como define essas latitudes. Ou linhas paralelas, né? Já estou adiantando uma parte do conteúdo aqui. Então, eu sei que as linhas paralelas não se cruzam. Só vamos rever aqui de novo. Linhas paralelas não se cruzam. Quando você olha no mapa, você sempre vai ver aquelas linhas assim, né? Deitadas, né? Que são as linhas horizontais, não é isso? 90 graus para norte, 90 graus para sul. É assim que você vê no mapa, quando o mapa está norte e sul. Agora, quando você pega um mapa olhando apenas do polo de cima, aí você vai ver como que essas linhas não... Estou vendo de cima, tá, gente? Agora, imagina que agora eu estou olhando de cima da Terra, de cima, como que se... Falamos de cima Entenda, tá? Eu sei que tem outros professores assistindo, outras pessoas. Eu falando de cima é porque a Terra não tem lado, a Terra tem centro gravitacional e nós não estamos na parte de baixo. Imagina como se você estivesse olhando dos polos, tá? Em cima do polo. Polo norte ou polo sul. Você adota aí qual lado. Mas imagina que você esteja observando dos polos. Imagina que você esteja observando dos polos. Aí essa linha aqui, ó, a linha do Equador, tá? E aqui é só uma parte do planeta. Vai ser isso aqui. As linhas paralelas serão isso aqui. Uma paralela à outra vai circundar o planeta Terra, né? Mas nunca vão se cruzar. Nunca vão se cruzar. Isso são as linhas paralelas vistas do polo. E a linha paralela de 90 graus, na verdade, é um ponto. Que é o último grau. É um ponto. 90 graus. Aqui seria, por exemplo, 0 graus. 0 graus aqui, por exemplo, poder colocar 20 graus. 20 graus norte, 40 norte, 60 norte, 80 norte, 85, né? E aqui 90, bem no interior aqui 90. Um exemplo de linhas paralelas visto do alto, visto de cima. Isso são linhas paralelas, elas não se cruzam, divididas 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Principal linha do Equador. Depois nós também podemos ver
outras linhas que vão ser importantes para a definição das zonas térmicas, para a definição de áreas que são mais iluminadas, menos iluminadas. Por exemplo, a linha do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer. Por exemplo, o Trópico de Capricórnio está numa linha paralela. O Trópico de Capricórnio está numa linha paralela de 23 graus sul e alguns minutos. Minutos é o termo que nós damos após o grau. E o Trópico de Câncer, eu falei sul, né? Capricórnio, 23 graus sul. Trópico de Câncer, 23 graus norte. A outra linha também importante é o Círculo Polar Ártico, que é 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. Tranquilo? Vamos agora aos meridianos. Depois eu encerro fazendo uma síntese num outro vídeo, colocando essas principais linhas, tá? Pelo menos agora eu estou mostrando uns conceitos. O conceito. Meridiano. Meridiano são linhas interligadas, todas são, ao contrário das paralelas, os meridianos já são interligados. E eles são interligados de polo a polo. Então eu tenho um meridiano principal. E esse meridiano principal foi definido no Laboratório Astronômico de Londres, no distrito de Greenwich, ou Greenwich. E dali surgiu o meridiano de Greenwich. Por causa do distrito, por causa do lugar, o observatório era Greenwich. Então, observou-se o sol do meio-dia, por isso meridiano, e o sol do meio-dia, e todos os lugares, essa diferença de o meio-dia para o outro lugar no espaço, que o meio-dia em Greenwich era diferente do meio-dia de Paris, o meio-dia de Paris é um tempo diferente do meio-dia lá em Cairo, é diferente do meio-dia lá em Pequim, Tóquio e assim por diante. Assim como o meio-dia de Greenwich é diferente do meio-dia de Brasília, nosso horário aqui. Então, o meridiano a gente já vai entendendo que tem uma forte relação também com o tempo para a demarcação de fusos horários. Mas esse meridiano também vai ser importante para demarcar o espaço também, para a localização. Então, são essas linhas imaginárias que ligam de polo a polo. Então, eu tenho os meridianos a leste e os meridianos a oeste. Os meridianos são divididos em 180 graus para leste, né? E 180 graus para oeste. Repetindo, 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Qual que é o principal meridiano? De novo, isso aqui vocês precisam saber. Principal meridiano. Meridiano de Greenwich. Ou Greenwich, já vi falar Greenwich. Ou Greenwich. Greenwich, eu também já vi falar, sabe das formas. Qual o valor desse meridiano? Meridiano de 0 graus, tá? O valor dele, meridiano de 0 graus. Meridiano de 0 graus. Esse meridiano tem a antípoda. O que é a antípoda? A linha oposta, a linha que está atrás. Tá? A linha de trás. A linha... Então, se esse é de 0 graus, a linha de trás, posterior a ela, é 180 graus. Neutro, porque ali vai delimitar o fim também no hemisfério leste e oeste. Então, 0 graus não é nem leste nem oeste, assim como 180 também. São neutros. Então, nós temos aqui o meridiano e a antípoda do meridiano, que é 180 graus. Vou fazer uma outra forma de representação para você entender o que eu estou dizendo aqui. E cadê o apagador? Tá aqui.
Imagina aqui o polo da Terra. Lembra que o polo é um ponto? Né? Vocês lembraram que aqui é um ponto, né? Os meridianos cruzam entre si. E assim também como o nosso planeta foi dividido em linhas paralelas por inclinação de graus, né? Os meridianos também foram divididos assim. Parece uma bola de basquete, né? Os alunos, parece uma bola de basquete. Uma laranja. É os meridianos, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui, fazer com uma linha, duas cores diferentes. Aqui o final, tá? O limite, né? O limite vermelho. Lembra quando eu falei do vermelho, as cores? Essa é a antípoda, a linha oposta. Essa é a linha da frente. Então, o meridiano de Greenwich, eu estou marcando aqui 0 graus. A antípoda, a linha oposta, 180 graus. Essa antípoda vai ser a referência também. Ou 180, tá feio aqui, hein? Melhorar. Essa linha oposta também vai ser a referência para a demarcação, quando nós formos estudar os fusos horários, e a demarcação da linha internacional de mudança de data. Então vamos lá de novo, repetindo. Aqui, meridiano de Greenwich. Tranquilo? E aqui a antípoda, que quer dizer linha oposta do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. Eu peguei uma visão como se fosse do polo da Terra e um pouco a parte frontal, né, para vocês terem uma ideia a partir do polo, essas linhas cruzando. Então ela sai do polo norte e vai até o polo sul. Observando daqui, se eu chego de 0 graus para lá, eu consigo determinar os meridianos a partir do hemisfério leste e oeste, oriental e ocidental. Então aqui desse lado, vamos falar o lado oeste, o lado ocidental. Então eu posso colocar aqui, ó, (90 graus oeste), aqui 45 graus oeste, (45 graus leste), 90 graus leste. Eu coloquei só os principais, tá, pessoal? E o 180 é neutro, tá? É neutro, não é nem leste nem oeste, porque vai dividir o lado leste e o lado oeste da Terra. Entenderam o que é meridiano? Então os meridianos são as linhas ligadas do polo norte ao polo sul, elas se cruzam, se encontram de polo a polo. Vai dividir a Terra em 180 graus leste a 180 graus oeste. Lembrando que 0 graus é neutro, 180 é neutro, pois vai definir o limite entre leste e oeste. Então não tem como definir que lado que ela é, porque é onde é o limite, tá? São linhas neutras. 180 graus e 0 graus são linhas neutras, que é o limite dos dois hemisférios. Aqui também define leste e oeste. Outra coisa a ser salientado é que a antípoda do meridiano de Greenwich vai ser utilizado para criar a linha internacional
de mudança de data. O que isso quer dizer? Linha Internacional de Mudança de Data. Se eu estou aqui no dia desse lado leste, ou melhor dizendo, desse lado leste, é dia 1º de janeiro de 2020, eu atravesso essa linha, eu volto para o dia 31 de dezembro de 2019, tá? Eu volto 24 horas. É praticamente o mesmo horário, só que datas diferentes, tá? Na obra de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 180 Dias, ele trata dessa questão. Fez uma aposta e que eles dariam a volta ao mundo em 80 dias. E eles acharam que tinham perdido a aposta, pois tinha horário para chegar, eles chegaram alguns minutos depois. Ficaram arrasados, pois o caminho que eles acharam que tinha perdido a aposta, que não ia conseguir, que já estava perdido. Quando eles foram na banca de jornal, descobriram que eles estavam um dia adiantado. Falei, mas como? Aí ele lembrou. Claro que a gente foi seguindo viagem em direção a leste, quando a gente chegou no meridiano de 180 graus, nós atravessamos a linha internacional de mudança de data e ganhamos um dia a mais. Né? Bom. Beleza? Então, nós temos aí linhas paralelas de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul, principal linha paralela é a linha do Equador. Meridianos, de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Principal meridiano são 2. Meridiano de Greenwich, que é 0 graus, e antípoda do meridiano de Greenwich, que é 180 graus. Forte abraço, fique com Deus e bons estudos.